Olá, alunos do sexto ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez abordando as questões da semana 4 do nosso PET 6, que começam na página 75. E o tema dessa semana é o Islã e a sua expansão. As atividades estão muito longas, muito puxadas, e eu vou fazer o possível para facilitar para vocês, ok? Então, como sempre, tem aqui um texto, que vocês devem ler, que vocês devem consultar, que é um resumo sobre a formação da religião islâmica. Vocês talvez já tenham ouvido falar. Aqui não é tão comum assim, embora existam alguns seguidores dessa religião no Brasil, mas aqui, pelo menos em Uberaba, eu nunca conheci ninguém. Bom, então vamos lá, vou resumir aqui para vocês. Essa religião que nós chamamos de Islã ou islamismo, ela vai surgir na região do Oriente Médio, que nós chamamos da Arábia Saudita. Se vocês digitarem no Google Arábia Saudita, vocês vão ver em que parte do mundo ela se encontra, E é uma região praticamente desértica, um imenso deserto com uma região verde muito pequena, onde se localiza uma cidade chamada Meca, que é a cidade mais importante dessa cultura dos islâmicos. Bom, e isso acontece porque ali vivia um homem chamado Maomé, que nasceu no ano 570, e ele fazia parte de uma das famílias tradicionais. Naquela época, os povos se dividiam em tradições familiares, e ele então tem uma visão em que um anjo dá a ele uma missão de pregar a crença em um Deus único. As pessoas naquele tempo acreditavam em diversos deuses, elas veneravam a natureza, Então, ele começa essa missão de pregar a existência desse Deus, que em árabe se chama Alá. Então vocês vão ouvir falar em Alá muito na vida de vocês, porque o islamismo é hoje uma religião muito forte no mundo, muito grande. Então isso começa aqui nesse período. Mas as coisas não foram fáceis, Muitos dos líderes religiosos locais ali não aceitavam muito essa nova religião, então expulsaram essas pessoas, E elas então foram para uma outra cidade chamada Medina, e ali eles se estabeleceram, fundaram ali a sua civilização, digamos assim, construíram as suas mesquitas, que são os templos, conseguiram reunir pessoas para formar um exército. E então, no ano de 630, esse exército ataca a cidade de Meca, de onde originalmente eles foram expulsos, conseguem tomar aquela cidade e se estabelecem ali. Por isso que ainda hoje a cidade de Meca é a região mais importante para todas as pessoas que professam essa crença, ok? Bom, e ali existe uma espécie de um templo pequenininho chamado Kaaba, que ele vai ser reaproveitado, reinterpretado como um local de culto para essas pessoas, onde ali dentro existe uma pedra negra, que é uma pedra escura que eles acreditam que foi dada a Deus para os homens. Então isso é o centro ali de toda a crença da veneração, o ponto físico mais importante. O islamismo ele vai se difundir por toda a região da Arábia, e ele vai gradativamente se espalhando pelo mundo, ok? Muito bem, então esse é um resumo, vocês podem pesquisar mais sobre isso. Agora vamos para as atividades. A cidade do profeta foi uma cidade árabe que abrigou Maomé quando ele fugia de seus perseguidores. Qual o nome desta cidade? Qual a importância política e religiosa desta cidade para os árabes? Como se chama o santuário que existe nessa cidade? Ela já existia antes de Maomé? Então, o segredo para resolver essa questão é vocês fazerem uma pesquisa sobre a cidade de Medina, que eu comentei agora há pouco. Essa cidade, que originalmente vai abrigar Maomé,
e seus seguidores expulsos de Meca vai se tornar um grande centro religioso importante até os dias de hoje. Então, se vocês pesquisarem sobre Medina, lá, né, na Arábia Saudita, vocês vão conseguir resolver essa questão com tranquilidade. Olha 2, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, o que vocês têm que fazer? Ler a frase e pensar se essa frase é verdadeira ou falsa. Então vamos lá. O islamismo é uma religião monoteísta. E o que é monoteísta? Que adota a existência de um único Deus. Então, o islamismo é uma religião monoteísta porque prega a existência de um único Deus, Alá. Isso é verdadeiro ou é falso? Aí você vai escrever. A cidade santa do islamismo é Medina e todo muçulmano deve visitá-la pelo menos 3 vezes ao ano. Será que isso é verdade ou é mentira? Ao pesquisar sobre Medina, vocês vão descobrir se isso é verdade ou mentira. Para o islamismo, Deus deve ser representado em esculturas e pinturas dentro dos templos. Será que isso é verdade ou é falso? Toda a Europa se converteu à nova religião. Isso é verdadeiro ou é falso? Então, se for ver o que você achar que é verdadeiro, você põe um V. O que você achar que é falso, você põe um F, ok? Agora vamos aqui para a atividade 3. Então aqui tem um texto, né, falando sobre o islamismo hoje. E o que é importante frisar? Olha só, o islamismo hoje, ele abriga mais de 1,5 bilhão de fiéis. É muita gente. Para vocês terem ideia, o Brasil está na casa dos 220, 230 milhões de pessoas. O islamismo é uma fé para mais de 1,5 bilhões de pessoas. É muita gente. E ele se expandiu, além da Arábia Saudita, por muitos outros países, né? Por exemplo, aqui na Ásia, ele está presente, olha só, no Afeganistão, Paquistão, Indonésia, Malásia. Ele também se expandiu por vários países da África, né? O Chad, Mali, Sudão, Senegal. E ele também se encontra presente, né, na Europa, na parte oriental, através de alguns países como a Albânia e a Bósnia-Herzegovina. E em outros países do mundo em menor quantidade, como por exemplo na China, Rússia, Índia, Estados Unidos e também no Brasil, ok? Muito bem. E aqui vem uma parte muito importante. Embora o islamismo tenha surgido lá na Arábia, isso não quer dizer que todo árabe seja muçulmano. Olha só o que está falando aqui. Isso significa que milhões de pessoas nesses países, mesmo não sendo árabes que vivem no Egito, são cristãos. Portanto, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe, ok? E aqui vem então as perguntas. O Islã é a religião predominante na maioria dos países do Oriente Médio, exceto em qual país? Isso aqui o texto está falando, tá? Então é só ler, não tem segredo. Em qual continente a religião é mais professada? Então, de todos os continentes do mundo, onde é que o Islã é mais forte? Aqui no texto também está falando isso. Em quais outros países o Islã tem muitos seguidores? O texto também. Então, todas as questões aqui estão no texto, ok? Há cristãos que vivem no continente africano, o que significa dizer que nem todo árabe é muçulmano. Então, são questões aí que estão no texto, não tem segredo, ok? Vamos para 4. Pesquise e escreva o significado de Kaaba, Alcorão e Jihad. Então, aqui não tem muito segredo, vocês têm que ir lá no Google e digitar Kaaba. Aí vocês vão ler sobre o que é a Kaaba, qual o seu papel, o que ela representa. A mesma coisa sobre o Alcorão e também sobre Jihad, ok? Então, só digitar essas coisas aqui no Google que vocês vão achar. Atividade 5. Atualmente há no mundo cerca de 1,5 bilhão de adeptos do islamismo. Essa religião é seguida pela maioria da população de vários países da Ásia e da África e tem fiéis por todo o planeta, inclusive no Brasil. Nos últimos tempos, muitas referências são feitas ao islamismo nos meios de comunicação. Isso ocorre principalmente em função dos conflitos armados no Oriente Médio, onde essa religião tem forte presença. A ligação entre islamismo e conflitos, porém, contribuiu para uma visão equivocada dessa religião.
a maioria dos islâmicos condena o uso da violência, pregando a coexistência pacífica entre os povos. Pesquise e escreva sobre o significado da palavra Islã e quais os fundamentos do islamismo. Então, por que essa questão aqui é interessante? Nós estamos estudando sobre uma religião que fala também sobre a cultura, que fala também sobre determinados povos. É uma religião imensa, gigante no planeta, embora não seja tão comum aqui no Brasil, mas ela é gigante ali na Ásia e também na África. E é importante, ao conhecer essa religião, que a gente não forme dela uma imagem equivocada, como o que se vê nos jornais, na mídia como um todo, né, dizendo que faz aquela imagem, né, de que todo muçulmano é terrorista, que o negócio deles é guerra, tiro, porrada, bomba. Não é bem assim, tá? Existem conflitos nesses países, como existem em todos os outros, mas a imensa maioria das pessoas que seguem o islamismo, elas são pacíficas, elas não querem guerra, elas não são favoráveis à violência, assim como os católicos também não são, como os evangélicos também não são, como os umbandistas também não são. Então, é basicamente sobre isso que essa questão está falando. E aí ela está dando aqui o que é para fazer, né? Pesquisar e escrever o significado da palavra Islã e quais os fundamentos do islamismo. Então vocês vão pesquisar o que significa a palavra Islã e quais são os princípios fundamentais do islamismo. Isso é tranquilo, facinho de fazer, só jogar no Google. E por fim, a 6, olha como ficou grande, né? Vamos lá para a 6. Com a morte de Maomé em 632, o Estado muçulmano passou a ser governado por califas, sucessores do profeta. Dessa forma, começaram a aparecer desacordos entre alguns grupos muçulmanos, sendo os primeiros os sunitas e os xiitas. Descreva as principais diferenças entre eles. Bom, como parte do processo de compreensão da história dos muçulmanos, né, das pessoas que adotam o islamismo, é muito importante compreender essa diferença entre os sunitas e os xiitas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar na internet, né, quem são os sunitas, o que eles defendem, quem são os xiitas e o que eles defendem. E vocês vão ver que isso é basicamente uma rixa que aconteceu lá no ano 632 depois de Cristo e que até hoje causa conflito por um processo de sucessão de poder. Eram basicamente duas visões diferentes sobre quem deveria conduzir a nova religião a partir da morte do seu líder. E essa divisão perdura até hoje. Então é muito importante que vocês compreendam isso, ok? Bom, são essas as atividades da semana 4. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chame, estou aqui para ajudá-los. Um abraço. Até a próxima.